convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 42, amém? Atos 2, 42. Nesta noite eu vou trabalhar na nova versão internacional, como de costume. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí, da tua versão, né? Até um pouquinho diferente da versão da própria projeção ali, amém? Eu queria nessa noite começar esse tempo com uma pergunta para você. O que trouxe você neste lugar? O que fez com que você saísse da sua casa e viesse até aqui nessa noite? Talvez a religião, talvez porque você hoje faz parte de um grupo religioso e todos os sábados à noite eles se encontram nesse lugar para cultuar a Deus. Então, pelo fato de todos fazerem isso, você também faz, porque você faz parte de uma comunidade, e o hábito dessa comunidade no sábado à noite é se reunir aqui e cultuarmos a Deus. Você veio até aqui porque o Espírito Santo o trouxe até aqui, e Ele o trouxe até aqui com o propósito de falar ao seu coração, e ao longo desses dias Ele o incomodou para que você saísse da sua casa e viesse até aqui. Você está aqui, talvez você saiu da sua casa e veio até aqui porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar se você não estiver aqui no sábado à noite na igreja, vão sentir a sua falta e vão questionar por que você não estava aqui. O que foi que trouxe você até aqui? Talvez você chegou aqui porque você está com problema no seu casamento, talvez você está com problema na sua vida financeira, e você precisa da ajuda do Senhor, e isso te moveu até aqui. Talvez você esteja com uma enfermidade, com um problema, de saúde, e isso trouxe você até aqui. Talvez você esteja carregando com você um pecado, que você não tem coragem de compartilhar com ninguém, de abrir para ninguém, de pedir ajuda para alguém, porque talvez você tenha vergonha desse pecado, e você não consegue se libertar disso, e você recorre ao Senhor, preocupado com isso, porque você sabe que isso não é bom. O que trouxe você até aqui, querido? Porque o que trouxe você até aqui precisa ser algo muito profundo para que você saia daqui alimentado pela palavra de Deus. Se você veio aqui porque aqui tem um movimento de pessoas que se encontram aqui para cultuar a Deus, você corre o risco de voltar para sua casa sem ser alimentado pela palavra de Deus. Se o que te trouxe aqui foi a religião não permite que você se arrependa, querido. A religião, na verdade, ela é como se fosse dois, como é o nome daquele, protetor mesmo, né? Que põe no ouvido, né? Protetor auricular, protetor auricular. A religião, ela é como isso, um protetor auricular que você coloca aqui e não impede, e impede você de não ouvir a palavra de Deus. Então não há arrependimento. Eu diria que a religião, ela é uma vacina que eu e você tomamos contra o arrependimento. Um religioso, ele não se arrepende, querido. E talvez você possa dizer assim para mim: como você pode dizer isso, pastor? Tranquilamente. Muitos religiosos estiveram próximos a Jesus. Um deles, Nicodemos, um grande doutor da lei. Todos eles estiveram muito próximos de Jesus, mas você via que o arrependimento não entrava, não penetrava no coração do religioso. Porque o arrependimento é que traz mudança, transformação para a minha vida. O arrependimento é que traz conversão. A conversão é sair de um caminho e ir para um outro caminho. Eu estou convertendo o caminho. Isso é a conversão. Então eu preciso da verdade, que é a palavra. E eu preciso do arrependimento, para que haja uma conversão na minha vida. Uma conversão, talvez, você pode pensar, uma conversão sim a Cristo, entregar a minha vida para Jesus e obter dele a salvação eterna, mas talvez uma conversão para uma mudança no meu casamento.
Entender que eu preciso melhorar como marido, melhorar como esposa, como pai, como mãe, como filho e tantas outras áreas. E eu preciso então converter desse caminho que eu estou andando, porque o caminho que eu estou andando não é bom. O que te motivou a vir até aqui? E uma outra pergunta: qual a expectativa que você trouxe no seu coração nessa noite? Com qual expectativa você entrou por aquela porta? Com a expectativa de ouvir Jesus Cristo falando com você e mudando a sua história? Ou simplesmente para estar aqui ouvindo o Rogério falar mais e mais? Queridos, se não houver no nosso coração vontade, se não houver no nosso coração desejo pela palavra de Deus, sede pela palavra de Deus, nós não seremos saciados, porque só é saciado quem tem sede, querido, quem tem fome. Quem não tem sede, quem não tem fome não quer. Se você tomar uma garrafinha de água daquela ali atrás agora, encher a sua barriga com uma garrafinha de água daquela, e eu vir para você, entregar outra para você e falar, toma, você vai falar o que para mim? Não, cara, não precisa, acabei, estou cheio de água, não preciso disso. É a mesma coisa. Agora, se você vier 10 quilômetros andando no calor, chegar ali, eu te oferecer uma garrafinha de água daquela, o que você faz? Pelo amor de Deus, dá duas, já põe uma atrás da outra. Por quê? Porque você está com sede. Então é a quantidade que você deseja da palavra de Deus, é que Deus vai entregar para você. Quanto mais você desejar, mais Deus vai entregar. Quanto menos você desejar, menos Deus vai entregar. Então, quem determina não é o pregador, quem determina não é o ministério de louvor, quem determina é você, com o quanto você quer e com a expectativa que trouxe você aqui no seu coração nessa noite. Qual é a expectativa que está no seu coração? Uma mudança na sua vida? Uma mudança no seu ministério? Uma mudança no seu casamento? Eu estava ontem pensando sobre isso, né? Não vamos dar nomes, mas ontem eu saí daqui à noite para casa e eu saí tão grato a Deus com o meu coração. Porque Deus, Ele transforma vidas, queridos. E aí eu entrei no carro e eu sentei no carro, depois que eu estava com o Arnaldo e a Renata conversando aqui, e depois que nós entramos no carro, eu sentei no carro, liguei o carro, e eu falei, Deus, muito obrigado, Senhor. E por que eu disse, Deus, muito obrigado? E eu fui agradecendo a Deus até chegar em casa. Porque há tempos atrás eu estava com um casal tentando ajustar para que eles permanecessem casados. E outrora, esse casal já está cuidando de outros casais. E aí eu digo para você, meu irmão, isso é possível? É. Depende do quanto você tem sede e fome. Depende da expectativa que você tem do que Deus pode fazer na sua vida. E Ele pode, querido. Deus tem poder para mudar a sua vida agora, hoje, para uma história esplêndida, maravilhosa. Porque Ele curou doentes, porque Ele ressuscitou mortos, e Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo sempre, e Ele está aqui nessa noite, e Ele pode sim fazer a mesma coisa que Ele fez anteriormente. Agora, será que eu e você desejamos ver isso acontecendo aqui hoje? Quantos querem ver Deus curando cegos? Quantos querem ver Deus tirando um paralítico de uma cadeira e fazendo ele andar? Quantos querem, querido? Porque é essa a intensidade que tem que haver no meu e no seu coração para que milagres aconteçam aqui dentro. Se não houver desejo, se não houver vontade, como Deus vai se manifestar, queridos? Como Deus vai operar milagres? Como? Irmãos, nós temos um bendito hábito, ou maldito. Quando nós temos um problema, uma dor, a primeira coisa que nós fazemos não é orar. A primeira coisa que nós fazemos é ir na caixinha de remédio, pegar o remédio para a dor.
Quando você não ora por aquela dor e toma remédio antes, você está dizendo para Deus: eu não acredito que o Senhor pode me curar, é por isso que eu já estou recorrendo ao remédio. Infelizmente nós somos assim, queridos. É mais fácil pegar o remédio e tomar para a dor do que orar pela dor. Dá trabalho demais, pastor. Vamos tomar um remédio que resolve. Mas isso é sério, irmãos. Então qual a expectativa que eu trouxe aqui nessa noite? Isso não tem nada a ver com o que eu quero falar nessa noite, mas eu estava ali, enquanto o ministério de louvor estava louvando e adorando a Deus, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. O que motivou você a estar aqui hoje, filho? Qual é a expectativa que você tem aqui nessa noite? Enquanto você está me adorando aqui, qual é a expectativa que você tem? Você tem uma expectativa, filho, que eu saia pelo meio dessa igreja transformando vidas aqui? Você tem expectativa que eu saia aqui libertando os cativos e oprimidos? É essa a expectativa que você tem? Ou você simplesmente nem acredita que eu estou aqui? Talvez muitos estejam aqui nessa noite porque estão sendo convidados por alguém, e estão juntos porque está todo mundo aqui, está tudo certo. Querido, escute, tem que haver uma expectativa no meu e no seu coração. É necessário que haja uma expectativa no meu e no seu coração. Vocês estão no grupo da igreja, eu creio que a maioria aqui estão no grupo da igreja, e eu mandei uma mensagem no grupo da igreja hoje à tarde, convidando a todos os irmãos para estarem aqui na igreja, primeiro, para nós agradecermos a Deus pela semana que nós tivemos. Meu irmão, você teve uma semana abençoada, você teve uma semana maravilhosa, e talvez você possa olhar para mim e dizer assim: você não sabe nada, pastor, o que você está falando é pura bobagem. Não, querido, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus trouxe provisão para a sua casa, Deus trouxe libertação para a tua casa, Deus trouxe mudanças e transformações no teu lar, Deus cuidou de você, Deus sarou as tuas feridas, Deus te consolou nos momentos que você precisava. Você teve uma semana espetacular. Aliás, levante sua mão direita aí. Isso. Você tem uma mão direita? Glória a Deus. Tem pessoas que não têm, e às vezes eles louvam mais a Deus do que eu e você. Levanta a esquerda agora. Olha, você me enxerga? Todos aqui estão me vendo? Isso é sinal que você tem uma visão boa. Tem pessoas que não têm, querido. Nós temos tantas coisas, nós somos tão abençoados por Deus. Nós temos saúde, nós estamos de pé. Nós temos uma família linda, com problemas, mas toda família tem problema. Não pense que a sua família é um problema. Não, porque toda família tem problema. Família é assim, e está tudo certo. Então nós temos motivos para agradecer imensamente ao Senhor pela semana que nós tivemos. E nós tivemos a oportunidade agora há pouco aqui de agradecê-lo, e agradecê-lo, e agradecê-lo, louvando a Ele. E eu também disse, e a segunda parte, estarmos aqui para recebermos daqui direção para essa semana que nós vamos entrar. Temos uma semana pela frente que vai entrar, e nós precisamos estar preparados para ela. Precisamos do alimento, da palavra de Deus, para vivermos essa semana dentro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra, senão nós não vamos para a palavra. Aleluia. Atos 2, 42 ao 47. Amém? Ele diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, o próprio Deus, lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos.
Pai, graças eu te dou pela tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra é lâmpada, luz para o nosso caminho, Senhor. Senhor, nesta noite, acende essa luz dentro de nós, Pai, e ilumina cada cantinho que há dentro de nós, Pai. Aqueles cantinhos, meu Deus, que ficam escondidos, aqueles cantinhos, meu Deus, que são intocáveis. Nesta noite, que a tua luz, ela ilumine esses lugares a ponto de nós enxergarmos essas pequenas coisas na nossa vida, Senhor. E nós enxergarmos, Pai, para podermos corrigir, para podermos mudar, transformar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu conto com o Senhor. Peço ao Senhor que fale a cada coração, de uma maneira que cada um possa entender, interpretar, Senhor, de acordo e da forma que o Senhor quer que ele interprete. Que a minha boca seja a tua boca, que a minha vontade seja a tua vontade. Aliás, aqui, Senhor, neste altar, eu sou somente um ramo, a videira é o Senhor, e sem ti, Jesus, eu nada posso fazer. Então, Senhor, faça como quiser, faça como bem entender, faça como achar melhor. Eu estou disponível nas tuas mãos, para seguir exatamente as tuas instruções neste lugar. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, nesta noite, ela toque os corações que estão aqui, e também aqueles que estão em casa nos ouvindo, e aqueles que ainda irão nos ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto, eu creio que uma boa parte o reconhece, né? Esse texto de Atos 2:42, para quem ainda não ouviu essa história, ou para quem ainda não conhece, esse texto de Atos 2:42, ele é o texto em que a igreja, a comunidade cristã, Primeira Aliança, está alicerçada. Esse texto aqui foi o texto que Deus falou comigo, quando nós decidimos sair em busca desse ministério, em busca de trabalhar para esse ministério. Deus me deu essa palavra, queridos. Deus foi muito claro com essa mensagem. E talvez você pense assim, será que eles ficaram brincando, né, escolhendo, que nome que eles vão dar para a igreja? Fizeram uma lista com 10 nomes? Não, queridos, não. Deus foi muito claro nessa palavra. Por que nós somos uma comunidade cristã? Porque nós somos, um grupo de pessoas forma uma comunidade. E cristã, porque nós somos cristãos. Agora, a primeira aliança, ela é específica. Ela é a aliança entre o Espírito e o homem. Essa é a igreja primitiva, a igreja de Atos é a primeira igreja, a igreja que era conduzida pelo Espírito Santo. Essa foi a primeira aliança entre Deus, né, e os homens, a partir da ressurreição de Cristo. Então esse é o texto, essa é a base. Se uma hora você pensar assim, mas por que essa igreja chama comunidade? Está aqui, eu estou te explicando. Que texto, da onde saiu isso? Saiu lá de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. A nossa igreja, esse ministério, ele está fundamentado sobre esta palavra. Sobre esta palavra. Apesar de eu entender como pastor dessa igreja, que nós ainda não estamos vivendo na integridade essa palavra, mas é isso que queima no meu coração todos os dias. Que eu e você possamos adquirir um nível de maturidade tão grande, de que nós possamos chegar a viver na prática isso aqui, todos os dias da nossa vida. Eu oro a Deus por isso. Eu oro a Deus para que as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos entender essa palavra na profundidade dela e colocarmos em prática, apesar de eu ver muitas coisas acontecendo, como eu disse, não na integridade dela, mas muitas coisas hoje acontecem já em nosso meio, e talvez eu precisaria de muito tempo aqui para começar a dar os testemunhos disso, mas eu ainda sinto no meu coração que nós precisamos mais para vivermos na integridade essa palavra. Amém, queridos? Mas hoje, nessa noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre frutos de uma igreja forte. Frutos de uma igreja forte. É sobre isso que eu quero tratar um pouquinho. Primeiro, a igreja precisa ser forte.
Uma igreja precisa ser forte, querido. E eu e você temos que entender uma coisa, que já foi falado aqui várias vezes, mas é importante frisar, porque às vezes a gente só aprende depois de várias vezes. Nós imaginamos e confundimos muito que igreja é esse juntamento de pessoas, esse ajuntamento de pessoas. Não. Igreja é você, diga, eu sou igreja. Eu sou igreja. Diga de novo, eu sou igreja. E eu preciso ser forte. Por que uma igreja precisa ser forte, queridos? Uma igreja, ela precisa ser forte, porque certamente ela será atacada. A igreja, ela tem um adversário declarado. Ela tem um inimigo declarado. Satanás é um inimigo declarado nosso. Então eu e você como igreja, nós precisamos ter entendimento de que nós seremos atacados, irmãos. E nós temos um adversário que é o dos piores que pode haver. Porque existem adversários que ele marca com você a luta. Não sei se você já viu aí, sei lá, o UFC da vida, né? Os caras marcam o combate, tem o dia, tem a hora, aí vai todo mundo lá, senta para assistir a pancadaria. Mas o meu e o seu adversário, ele não faz isso não. Ele espera a hora que você vacila para dar o soco. A hora que você vacila, ele dá o rodo, ele dá o gancho. Esse é o meu e o seu adversário. E nós temos que entender, queridos, que eu e você, pensa num povo que dá vacilo. Fala, eu dou vacilo. Fala, eu sou um vacilão. Brincadeira, queridos. Irmãos, nós damos muito vacilo, queridos. Nós baixamos a guarda o tempo todo. Nós tiramos férias do cristianismo. Nós deixamos Jesus de lado para viajar. Nós deixamos Jesus de lado para tirar o domingo de folga. Mas Satanás, querido, ele não desiste do propósito dele, que é levar eu e você para o inferno. E enquanto ele não conseguir, ele não para. E eu e você não entendemos às vezes isso. Nós brincamos de ser crentes. Nós achamos que o fato de nós estarmos na igreja está dizendo assim com uma placa no peito: você não pode me atacar. É aí que ele quer você. É aí que ele quer te destruir. Principalmente se você vem num culto aqui e levanta a sua mão e fala: eu te amo, Jesus. Ah, agora que eu vou te arrebentar. É mais ou menos assim, querido. Só que nós não entendemos isso. Então a igreja, ela precisa ser forte para que ela não seja derrotada no dia que ela for atacada pelo inimigo. Se você hoje for atacado, você vai sair vitorioso ou derrotado? Então, queridos, quando nós falamos sobre isso, nós percebemos a importância de sermos fortes, que precisamos estar fortes para o dia desse embate, desse levantar. E aí então, aí se faz a pergunta: como? O que pode tornar uma igreja forte? O que faz de uma igreja ser forte? E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algumas características que eu vejo que são necessárias na minha e na sua vida para nos tornar uma igreja forte, individualmente e coletivamente. Individualmente e coletivamente. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui nessa noite é perseverança. Uma igreja, para ela se tornar forte, é necessário perseverança. Diga, perseverança. Olha o que está escrito lá em Atos 1, 12 até o 14. Atos 1, do 12 até o 14. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração,
com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então veja, queridos, esse texto, ele tem um pedacinho desses versículos que ele chama a minha atenção, e precisa chamar a tua atenção. E se você tiver com a tua Bíblia aí, eu quero que você grife na tua Bíblia aí, que está lá, o último versículo, Renato, que nós lemos, 14, isso, esse mesmo. Olha lá o comecinho dele. Todos eles se reuniam sempre em oração. Ali está escrito, todos eles se dedicavam unânimes em oração. Queridos, sempre é constante, sempre é todo dia, sempre é continuidade, é dar continuidade. Então, perseverar é dar continuidade, perseverar é constância. Queridos, nós temos uma dificuldade enorme com isso. Nós temos pensa num povo que tem facilidade para começar as coisas. Começar não é difícil, querido. Começar é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você manter aquilo que você começou. Se eu fosse começar todas as ideias que eu escuto aqui na igreja, irmãos, você não faz ideia do que ia ser isso aqui. Agora a minha pergunta é, se eu tivesse começado todas essas ideias, quantas delas estariam de pé? Tem pessoas que não estão nem aqui mais na igreja. Então é muito fácil nós começarmos, queridos, iniciarmos as coisas. O difícil é nós perseverarmos, é nós sermos constantes naquilo que nós iniciamos. E eu quero dizer isso para você em todas as áreas. Meu irmão, se você se casou, você precisa aprender que casar-se é uma vez, e a partir dali, você precisa perseverar nesse casamento. Mas pastor, é difícil. Eu sei, eu também sou casado, e glória a Deus pela vida da minha mulher, porque ela vai para o céu, certamente para aguentar eu todo dia, só por Cristo mesmo, mas tudo bem. Então é um desafio, e é necessário perseverar. Agora, se eu e ela não entendermos isso, a primeira discussão que nós tivermos, chegamos num acordo, você vai para o seu lado e eu vou para o meu. Nós precisamos perseverar no trabalho. Às vezes você vai enfrentar dificuldades no emprego que você tem. Às vezes as portas não vão se abrir como você imaginava, como você desejava, os planos não estão acontecendo como você imaginava, mas é necessário perseverança. Por que eu tenho que perseverar? Porque às vezes, a partir dali, 2, 3 meses adiante, a bênção do Senhor está para você. Deus só está te provando, para te aprovar, mas na hora que a prova vem, nós desistimos. A hora que a dificuldade vem, nós desistimos. Isso não é perseverar, querido. Perseverar é ser constante, ser constante. Muitos desistem de carreira, muitos desistem de estudar. Começa uma faculdade, e aí começa a estudar, e aí as coisas começam a ficar difíceis. Qual é a primeira coisa? Desiste. Irmãos, não vai ser fácil. Não pense você que existe matéria fácil. Não pensa você que existe faculdade fácil. Não existe, meu irmão. Não existe. Porque aquilo é desconhecido para mim e para você. E tudo que é desconhecido para mim e para você é difícil. É normal. Você vai sentar aí você fala assim, não, mas é que matemática é muito difícil. Vai lá para psicologia, ou então vai lá para, medicina, ou vai para direito. Aí você vai chegar em direito e vai falar, o cara vai falar para você, tá aqui ó, isso aqui você tem que ler tudo. Você é louco, vou ter que ler tudo isso aqui? É. Se você quer se formar em advocacia, você quer em direito, ser um advogado, você vai ter que saber de lei. Ah, estou fora. Então o que você quer fazer? Eu quero fazer faculdade do nada. Eu quero me formar em nada e quero ganhar muito dinheiro, pastor, é isso que eu quero. Então, essa daí não existe ainda, querido. Apesar de eu acreditar que no futuro a gente pode se deparar com a faculdade do nada. Venha se formar na faculdade do nada. Isso. O que você é hoje? Eu sou nada. Isso, agora você vai trabalhar no nada. Para o mundo que nós estamos andando aí, queridos, não seria novidade não, querido.
Seria novidade, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com o César, numa conversa ali, minha e dele ali, ele estava falando para mim que existia a possibilidade de se fazer medicina por distância. Imagina medicina por distância, faz uma cirurgia aí, isso, agora, pronto, isso, está feito. Imagina como é que vai ser. E nós estamos caminhando para umas loucuras dessa. Agora, meu irmão, não existe coisa fácil. Entenda isso, por favor. Não existe emprego fácil, não existe família fácil, não existe casamento fácil, não existe nada fácil. Desde o dia em que Adão deixou o jardim das delícias e Deus falou para ele: bichão, a partir de hoje você escolheu o caminho errado, daqui para frente, foi. Vai haver um dia que vai ser maravilhoso, mas não é aqui, querido, é no céu. E a hora que esse dia chegar, bichão, vai ser lindo, maravilhoso, não vai ter mais dor, nem tristeza, nem cansaço, nem nada, mas até esse dia chegar, eu e você, todas as manhãs, vamos ter que levantar, e vamos ter que encarar o que vai vir para nós. Seja perseverante, querido, perseverante em oração. Nós oramos 2 dias e queremos a resposta de Deus, no 3º dia nós já paramos de orar. Seja perseverante em oração. Quanto tempo faz que você está orando? Tem pessoas que falam para mim: pastor, eu vou mudar de emprego. E eu digo para ele: antes de mudar de emprego, ore a Deus e peça para que Deus abra a porta. Então comece a orar, mas ore mesmo. Mas eu estou há 6 meses orando, querido. Glória a Deus. Continue pelo 7º, pelo 8º. No dia que chegar a hora que for Deus que for abrir essa porta, Ele vai abrir. Só que nós queremos orar e ajudar a Deus. Você já viu o homem que ora e ajuda a Deus? Nós somos assim. Nós oramos e damos uma forcinha para o Senhor. Deus, olha, eu acho que essa porta é sua. Eu estava falando hoje ou ontem, se eu não me engano, para uma pessoa. Ele falou para mim: não, mas é algo que eu quero fazer. Eu falei: olha, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. E eu sei que as respostas que eu dou, irmãos, não era a resposta que você queria ouvir. Eu não sei. A Rose estava do meu lado e ela falou assim para mim. Ela falou assim para mim: você é louco, né? Pelo amor de Deus, né? Que resposta, né? Pastor, eu estou vendo uma possibilidade de trabalho, e é maravilhosa e tal, não sei o quê. E eu, tá, que legal, bacana, tá, mas olha, eu vou ter que ficar 2 dias, 2 sábados sem ir no culto. Tá, que mais? Não, eu falei: olha, se Deus abrir uma porta para você, nunca Deus abre uma porta que leva você para longe da igreja. A porta que Deus abre para um ser humano é uma porta que leva ele para dentro da igreja. Se for preciso, Deus abre um emprego na igreja. Mas é bênção, pastor. Eu falei: olha, pode ser, mas eu aconselho a orar, mas orar muito. Porque pode ser uma bela de uma cilada para tirar você e sua família, às vezes, da casa do Senhor e não voltar mais. Talvez a pessoa olhe e fale assim: rapaz, mas não era o que eu queria ouvir do pastor. Eu sei que não era. E você não vai ouvir o que você quer de mim, porque eu amo você. E pelo fato de eu te amar, eu vou falar para você o que eu tenho que falar, porque eu quero o seu bem. Então eu vou falar. E se você continuar me amando, amém. E se não continuar me amando, amém. Amém, amém também. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos perseverar em oração. Seja um homem, uma mulher de oração. Aprenda que as suas batalhas precisam ser resolvidas com Deus. Eu quero que a minha mulher mude. Ore. Ore. Eu quero que o meu marido mude. Ore. Mas eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou trocar ele por um outro. Troca para você ver. Vai lá e pega outro. E daqui a 6 meses você continua com a mesma conversa. Você está igual a mulher samaritana. Mesma coisa. Chega no poço, está lá no poço. Esse é o 5º. Isso vai, é a mesma coisa, querido. Não adianta, meu irmão, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você, querido. Tem a ver comigo. Eu me lembro uma vez que nós tivemos dificuldade no nosso casamento. Muito lá no começo. E um dia eu me ajoelhei no sofá da sala. E pensa num cara que foi orar com autoridade. Pensa num cara que tomou um soco na boca, daquele bem dado pelo Espírito, que eu dei 2 tombos para trás. Eu falei: Deus, o Senhor tem que mudar a minha mulher. Ele falou assim: só na hora que você mudar.
Era mais ou menos a vontade que ele, eu imagino nas entrelinhas ele dizendo assim ainda para mim, seu figurinha carimbada. Era isso que ele queria dizer para mim, eu tenho certeza. Naquela hora eu abaixei minha cabeça, irmãos. E eu fiquei esperando a Rose chegar em casa. E aquele dia nós começamos uma conversa, umas 11 horas da noite. E nós fomos terminar pelas 4 da manhã. E eu falei para ela, eu estou errado como marido. Eu estou errado, eu fiz isso, eu quero isso, eu exijo, eu penso assim, eu faço dessa forma. Está tudo errado. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Hoje eu entendi que eu preciso orar e pedir a Deus, Deus, eu quero ser um marido melhor para minha esposa. O Senhor não tem que mudar ela, o Senhor tem que me mudar, Deus. O Senhor tem que me fazer um pai melhor para o meu filho. O Senhor não tem que mudar meu filho, o Senhor tem que me mudar, Deus. Mude a mim, Deus. Nós precisamos perseverar, queridos, na leitura da palavra. Meu irmão, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a ferramenta que Deus deixou nessa terra para mim e para você. Ela é o manual, ela é o guia da minha e da sua vida. É a Bíblia, é a palavra de Deus, meu irmão. Não há outra ferramenta deixada por Deus aqui que não seja a palavra dele, a Bíblia, a verdade. Eu e você temos que ler a Bíblia, querido. Meu irmão, a Bíblia tem que ser lida diariamente por mim e por você, o máximo que nós pudermos, assim como eu sei que uns aqui faz 6, 7 refeições por dia, e não adianta, tem uns, apesar que isso aí é relativo, tem uns aí que comem pra caramba e continua fininho, né, é só com alguns que funciona, com outros não, mas tudo bem, tem uns que comem 6, 7 refeições por dia, vê, o cara está comendo, o físico dele está alimentado, mas o espírito está morrendo de fome, porque ele não para ler a Bíblia. Da mesma maneira que você alimenta seu corpo físico, você precisa alimentar seu espírito, sua alma. Cada tempinho que você tem, quantos de nós somos assim? Sobrou 10 minutos, deixa eu ler a Bíblia. Quantos aqui, e presta atenção na minha pergunta, hein? Presta atenção na minha pergunta, hein? Se liga. Quantos aqui estão aguardando para ser atendido em algum lugar e desesperadamente abrem suas Bíblias e começam a devorá-la no seu celular, ao invés de entrar nas redes sociais? Não responda, pelo amor de Jesus Cristo. Dentro do teu coração aí você responde. Quantos? Quantos aqui tem a oportunidade de falar, não, tirar 10 minutinhos, cara, 10 minutos, dá para ler 2 capítulos da Bíblia. Uau, meu Deus, como as cartas de João são maravilhosas. Ou quantos ficam no Instagram? Meu irmão, se você não perseverar na palavra de Deus, você vai passar a sua vida inteira buscando conselho nos outros. Você vai passar a sua vida inteira dando cabeçada, porque você não conhece a vontade de Deus para você, para o seu casamento, para a sua família. É por isso que nós precisamos gastar tempo na palavra de Deus. Mas eu não sei o que ler da Bíblia. Procure conselho com quem entende da Bíblia. Fale aonde eu tenho que ler, qual é o capítulo, qual é o texto, qual é o livro que eu tenho que ler. Não há problema. Agora, não saia lendo de qualquer forma também. Esses dias atrás, eu estava em Votorantim, aí o pessoal preocupado em fazer a pergunta para mim, e a pergunta era cabulosa, irmãos. Deus matou todo mundo assim mesmo? Eu falei, matou. Aí eu falei assim, vamos ser mais radical? E não foi só esse pouco aí não, teve mais. Aí 2 olhão para mim assim, tipo, ô louco, mas Deus... Aí eu falei assim, posso te dizer uma coisa? Olha, esse tipo de texto, eu acho que não está no momento de ser lido ainda, porque geralmente vai causar esse impacto que causou aí, ó. Você ficou assustada, vamos sair daí, vamos para um outro lugar, que você vai ver que lá vai ter amor, cuidado, essa é uma outra época, vai ter o tempo certo para você chegar nesse lugar aí, mas agora não. Então, às vezes nós não entendemos isso, e quando começamos a ler, é a mesma coisa. Você abre o texto de Números, da tua Bíblia, e começa a ler lá. Meu Deus,
Pedro, filho de Tiago, filho de João, filho de Tri, não sei o que lá, das 13 tribos, que vai não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você começa a falar, pelo amor, você lê um capítulo, você fala, isso aqui é uma eternidade. Então, eu sei, mas é necessário estar ali, porque tem um propósito de estar ali. É você que está lendo no lugar que não deveria. Agora, isso não faz com que eu e você, eu vou desistir, eu não entendo nada da Bíblia. Não. Vamos para uma outra versão, vamos para um outro lugar, e você precisa, não pode desistir, tem que perseverar. Perseverar em jejum, queridos. Quantos aqui começam o jejum, a prática do jejum, e quando vê já se esquecem do jejum? Não tem o hábito de jejuar uma vez por semana, pelo menos. Pastor falou, eu comecei, mas agora já não consigo mais, já não consigo voltar mais. Quando eu vejo, eu já estou doido para comer, e eu já comi, aí eu já dei um perdido, e já era, mais um dia. Irmão, não tem jeito, nós precisamos perseverar, porque o jejum é uma arma que Deus nos deu de guerra. O jejum, ele faz com que o meu domínio próprio cresça, se desenvolva. Então eu tenho que praticar esse jejum, para não cair na pornografia, para não cair em ciladas do maligno, para eu não cair em resposta, em ira, em coisas, para eu ter um autocontrole, no trânsito, por exemplo. Quem não jejua não tem domínio próprio, tomou uma fechada no trânsito, adivinha o que sai da boca do irmão? Seu abençoado, aleluia, glória a Deus pela tua vida, vai em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sei, imagina o pastor passando com o carro do lado, pop, pop, meu Deus, mas nós precisamos ter esse domínio sobre nós, queridos, e o jejum ele faz com que você cresça nesse domínio, amém? Então nós precisamos entender isso. Meu Deus do céu, parei aqui, não vou sair mais daqui, aleluia. Uma outra característica muito importante que nós precisamos também, para nos tornarmos uma igreja forte, queridos, é a doutrina. Diga doutrina. Olha o que está escrito lá em Atos 2:42, e eu também quero que você depois grife na tua Bíblia aí. Ele diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino de quem? De quem? Quem eram os apóstolos? Eram as pessoas que estavam sobre eles, cuidando deles e orientando eles. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão. Então, grifa aí na tua Bíblia, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Querido, o que é a doutrina? O que é essa bendita doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que uma igreja adota para viver dentro de uma sociedade. São princípios. E da onde saem esses princípios, pastor? Da Bíblia, da palavra de Deus. Não é da cabeça do homem, entendeu? É da palavra de Deus que tem que sair esse conjunto de princípios que precisam ser praticados para que a igreja se desenvolva, para que a igreja viva e se desenvolva dentro daquilo que Deus tem para ela. Só que hoje em dia, queridos, infelizmente, nós estamos vivendo tempos de uma decadência muito grande. O fato de muitas igrejas usarem da doutrina para manipular pessoas. Infelizmente os escândalos, antigamente era diferente, nós não tínhamos tanto acesso à informação como nós temos hoje. Hoje você vê estourando escândalos por todos os lados aí, e você fala, meu Deus, como pode isso? Eles faziam isso? Eles faziam isso, meu Deus. Então nós, queridos, nós estamos pegando, uma aversão, nós estamos indo contra a doutrina hoje. Hoje no mundo moderno, os cristãos modernos, eles não querem mais doutrina. Não preciso de doutrina, eu não preciso de regra nenhuma. E aí vem para a igreja de bermuda, veja se tem cabimento isso. É brincadeira, cara. É igual um tempo atrás, eu estava conversando com um senhor, bem antigo já, e aí ele falou assim para mim, olha, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Ele não deixou nem eu falar, ele já deu logo na lata, ele falou, eu vou falar uma coisa para você, irmão, um homem que coloca bermuda para mim, ele não é digno de entrar no céu. Eu falei, santo Deus amado, Jesus Cristo,
Ele não é digno de entrar no céu. Eu falei, tá tudo certo, irmão. E eu dei uma baixada de cabeça, levantei de novo. Falei, entendi. É comigo, né? Uhum. Falei, tá bom. Vamos discutir, né? Saí andando, né? Mas é brincadeira. Então são coisas, obviamente, que infelizmente nós vemos coisas que não faz sentido algum, queridos. E nós vemos coisas que faz todo sentido sendo deixado de lado. Entende o que eu quero dizer? Eu não posso cortar o meu cabelo. Eu não posso ficar com barba. Vou pôr dos dois lados para não dar lado ruim, né? Eu não posso ficar com barba, porque isso é vaidade. A pergunta é, querido, o que isso muda? Se quando ninguém está vendo, eu sou um baita de um picareta. Estou com a minha barba feita. Estou com o meu cabelo arrastando no chão, parece uma vassoura. Mas a hora que os caras não estão vendo, eu estou no forró só no... Entendeu? Ou eu estou tomando uma, me divertindo, jogando uma sinuquinha no bar com os caras, mas estou com a barba feita, aleluia. Então nós estamos vivendo num momento, queridos, que nos assusta essa palavra doutrina, mas preste atenção em algo que eu quero te dizer nessa noite. A doutrina, ela é importante para a minha vida e para a sua vida, querido. Agora, a doutrina certa, a maneira certa, aquela que está de acordo com a palavra, alinhada com a palavra, aquela que não coloca cabresto sobre os outros, que não impõe domínio sobre os outros, está entendendo? Nessa igreja você só pode entrar por aquela porta depois que você pedir a bênção do pastor Rogério. Não, isso não é doutrina. Se você fizer isso, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faz sentido. Então o que eu quero que você entenda é que, mas existem coisas, queridos, que o seu pastor valoriza. Existem coisas que o seu pastor entende na palavra de Deus, que são boas para a sua vida, para o seu casamento, para o seu futuro, e que se você não sentar com o seu pastor e perguntar para ele, pastor, o que você acha disso? O que a palavra de Deus me instrui sobre isso, pastor? Você acaba correndo o risco de andar em lugares errados e fazer coisas erradas. Então esteja debaixo de uma visão, esteja debaixo de um cuidado, querido. É isso que fazia desse povo um povo protegido, porque quando você se coloca debaixo, é como se você entrasse debaixo de um guarda-chuva. Vai chover, mas não vai molhar você, porque você está protegido. Agora, quando você não se coloca debaixo desse guarda-chuva, você simplesmente vai tomar chuva quando ela chover. E algumas pessoas, às vezes, elas questionam, eu sei disso. Por exemplo, eu já tive vários casos desses. Pastor, olha onde eu vou pegar aí, olha onde eu vou pegar. Presta atenção onde eu vou pegar. Pastor, eu não concordo porque não tem na Bíblia, em lugar nenhum, que eu como crente não posso beber. Quero que você me mostre na Bíblia. Sabe qual é a resposta que eu dou para essas pessoas? Eu falo para ele, pode voltar. Pode voltar. Você já está certo e convicto no seu coração disso. Pode voltar para casa. Você não precisa de resposta nenhuma. Você só quer a minha bênção para você fazer o que você está fazendo. E a minha bênção você não tem. Mas pode voltar, porque nós não vamos debater e nem discutir. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Como você acha que uma pessoa, como você, agora responda para mim, como você se comportaria hoje, se você passasse no bar da esquina ali, e visse o Rogerião sentado tomando uma cervejinha lá, como você se comportaria? Fala para mim, vai, fala para mim, você ia parar e falar, e aí pastor, tudo bem? Daqui a pouco tem culto, hein? Tudo certo? Estamos esperando você lá, hein? Né? Quantos? Meu Deus do céu, Jesus amado, cara, é o anticristo que está aqui na terra, era ele, disfarçado o tempo todo, ele pegou nós, não, é isso aí,
Nunca mais eu piso numa igreja, nunca mais, porque eu confiava nele, mas ele desgraçou a minha vida. Isso, é isso, querido. Eu vou levar você a se desviar do caminho do Senhor, eu vou levar você ao pecado, eu vou fazer isso com a sua vida. É lícito? Convém? Não. Então nós precisamos entender, queridos, que existem algumas coisas que nós temos que avaliar. Por isso que eu digo, sabe, preste atenção, ouça o que a palavra de Deus tem dito nessa casa, ouça as palavras que têm saído desse altar, comece a colocá-las em prática na sua vida, reavalie algumas coisas, esteja debaixo dessa cobertura. Às vezes você nem vai concordar, e você não é obrigado a concordar com tudo, querido. E aquilo que você não concordar, você tem todo o direito de vir e falar assim: pastor, me explica melhor isso, porque eu não concordei na hora que você falou, mas talvez eu não entendi a maneira que você quis dizer. Está tudo certo. O importante é que a gente entenda, saia juntos desse lugar, entendendo isso, amém? Glória a Deus. Pai eterno, vamos embora. Comunhão. Uma outra característica que faz de uma igreja, torna uma igreja forte, a comunhão. Olha o que está escrito lá em Atos 2, 44 até o 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E aqui nessa característica comunhão, talvez a primeira coisa que chame a minha e a sua atenção seja exatamente o partir, né? O vender as propriedades e dividir e tudo isso, mas não é isso que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar com você hoje está lá no comecinho do versículo 44. Olha lá, e eu quero que você grife isso lá na sua Bíblia. Tinham tudo em comum. Grifa aí, tinham tudo em comum. Agora, queridos, o que é ter tudo em comum? Ter tudo em comum significa compartilhar algo com uma pessoa ou mais. Compartilhar algo com uma pessoa ou mais. Ter tudo em comum é ter o mesmo objetivo. Ter tudo em comum é ser família. Isso é ter tudo em comum. E por que eu estou abordando esse assunto aqui? Porque, infelizmente, queridos, dentro da igreja hoje, o maior desafio dela é viver esse tudo em comum. E por que é o maior desafio dela viver esse tudo em comum? E eu vou te explicar já. Se alguém aqui estiver passando por um problema, no seu casamento, por exemplo, e ela vir e falar assim: eu preciso de ajuda porque eu estou com um problema no meu casamento, e ela conversar aqui com o Vitor e com a Letícia: eu preciso de ajuda porque eu estou com um problema no meu casamento. O Vitor e a Letícia vai virar para o lado e vai falar para a Rose: então, fiquei sabendo aí, tem um casalzinho aí na igreja, colocou um pouquinho. A Rose passa para o Arnaldo e a Renata ali atrás, dá uma endossadinha. O Arnaldo e a Renata manda para o Léo e tome-lhe mais uma endossada. Quando chegar lá na Lidiane, no canto de esquerdo da igreja lá, ou no canto direito da igreja lá, imagina só como que está a história do casalzinho que está com problema no casamento. Ele só tinha um problema no casamento. A cidade de Itupeva já sabe, está no jornal, está lá no outdoor, na entrada da cidade: fulano de tal está com problema no casamento. Isso não é ter nada em comum, queridos. Ter em comum, ser família, é quando você entende que o problema do outro é seu problema, e você precisa ajudá-lo, e não julgá-lo.
Isso é o que fazia diferença dentro da igreja de Atos. E esse é o problema que acontece na maioria das igrejas hoje. Sabe por que tem um monte de gente dentro da igreja com pecado? Porque não tem coragem de falar o seu pecado, porque vai ser julgado pelos irmãos da igreja. Ao invés de ser cuidado, ao invés de ser amado, ele é julgado. Então ele não conta, ele tem vergonha e ele continua pecando. Isso não é ter nada em comum, querido. Ter em comum é isso. Não. A hora que alguém vir com a fofoquinha, porque vai vir, querido, é você olhar e falar assim: você sabe de quem você está falando? Você está falando de um irmão nosso em Cristo. Você não tem o direito de falar dessa pessoa. Você não tem o direito de fazer o que você está fazendo. Isso chama-se fofoca. E você é um fofoqueiro. E isso é pecado. Quantos têm coragem disso? E quantos gostam de saborear desse pecado? E dizer: conta mais. Isso. Agora nos detalhes para mim. Porque eu quero ouvir os detalhes disso. Isso. Para depois eu poder contar. Irmãos, isso não é ter nada em comum, querido. Eu não estou falando aqui para você de você pegar o que você tem e vender o seu carro para dar para o outro. Eu não estou falando para você pegar a sua casa, vender e dar para o outro. Eu estou falando de algo muito mais simples, que a igreja tem perdido. E sabe por que a igreja perdeu isso, querido? Porque infelizmente a maioria de nós não temos mais atuando, influenciando a nossa vida o Espírito Santo de Deus. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não cai em fofoca. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não é maledicente, ele não fala mal dos outros, ele não julga os outros, porque o Espírito Santo ele influencia e ele não permite que você faça isso. Ele não permite que você faça isso. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não compactua com roda de escarnecedor, querido. Ele sai da roda do escarnecedor, porque o Espírito não permite isso. Então isso é ter em comum. Agora olha que coisa tremenda, né? E ao mesmo tempo amedrontosa para mim e para você. Porque olha o que ele fala ali no final do versículo ali. No versículo acho 47, Renato. Isso. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Grifa isso, ter a simpatia de todo o povo. Você que está com a tua Bíblia aí, grifa aí, ter a simpatia de todo o povo. Quantos aqui já parou para pensar? Quantos aqui, você se preocupa em ter a simpatia de todo o povo? Tem uns que falam assim: quer, não estou nem aí, se quer assim, eu sou assim, ponto final. Me aceita como eu sou, entendeu, irmão? Não, querido. Olha o que esse versículo diz para mim e para você. Olha o que esse versículo está dizendo para mim e para você. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, Ele acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora, meu irmão, presta atenção. Adianta numa igreja você ter 10 simpáticos e 70. Como que fala aqui não, quando não é simpático? Glória a Deus, então, tá firme aí. Adianta você ter 10 simpáticos e 70 antipáticos? Você traz o irmãozinho para a igreja e ele conversou com você, ele vem todo aberto. Achei a igreja, aleluia. Agora eu vi o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Chega aqui, pelo amor de Deus, gente. Aí o cara fala assim: rapaz, mas eu pensava que era tudo igual, mas os caras nem me deu a paz do Senhor, ninguém nem conversa comigo, me largaram no canto da igreja. Como é que Deus vai acrescentar alguém, irmão? A gente passa uma luta para jogar 250 iscas para pegar um peixe, a hora que você traz o peixe, o povo manda embora. Pau! Cadê o irmão? Você é louco, não quero não. Agora eu achei a igreja. Isso, você achou. Isso, querido, vem. Que, irmãos, os que mais conseguem desviar crentes, sabe quem é? O próprio crente. O próprio crente, ele é especialista em expulsar crente da igreja. É uma coisa de louco. Falei aqui há um tempo atrás sobre isso. Essa cena eu lembro ali, porque viveu com a gente ali, ó, o Silvio, eu não lembro se o Silvio Sá nessa época pegou também isso aí. Tinha uma irmãzinha que caminhava conosco na igreja, e o marido dela era roqueiro, gostava dos Iron Maiden da vida, essas paradas doidas aí, toda aí.
E essa mulher passou a vida inteira tentando levar o cara para a igreja, e o cara foi num culto, irmão. Só que o cara foi no culto a caráter. Entendeu? Preto até os olhos, umas correntonas, uns bagulho no braço e tal. E eu imagino, queridos, que ele foi exatamente para ver qual que era. Irmão, a hora que ele sentou no banco da igreja, o assistente, o diácono já mandou na lata. Isso é roupa de vir para a igreja? Ele falou, joinha para você. Levantou e foi embora. Pergunta se até hoje ele voltou para a igreja. O Ari é um outro caso. Pergunta para o Ari, quando você vê o Ari por aí, pelos corredores da igreja, pergunta para ele, fala para ele, como é que você fazia para conhecer as igrejas? Ele falou, eu ia de bermuda e de chinelo e de camiseta regata, pastor, só para ver o que ia acontecer na igreja. Se iam me receber ou iam me expulsar. Ele falou, era dito e feito, vamos na igreja? Vamos. Ele falou, eu botava chinelo de dedo, shortinho curto e camiseta regata, só para eu ver se alguém ia me dar a paz de Cristo, ia deixar eu entrar, eu mandava embora. Se me recebesse e deixasse eu entrar, eu ficava. Se me mandasse embora, ali não era lugar para mim. Olha que doideira, irmão, né? Mas a verdade, queridos, é que nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo em nós, queridos. E se você tem o Espírito Santo em você, certamente você precisa ser alguém simpático, querido. As pessoas precisam, essa simpatia que eu estou falando, não é uma simpatia que você pode produzir. É uma simpatia que Deus produz em você, e ela atrai as pessoas para você. As pessoas querem estar perto de você. Elas querem fazer parte do seu círculo de amizade. Elas querem estar próximas a você. Elas não querem ficar longe de você. Isso quem dá a você é o Espírito Santo. Você precisa se preocupar quando você vai numa casa, e ao sair daquele lugar, se as portas vão estar abertas para você voltar, querido. Como é gostoso quando você vai fazer uma visita e a pessoa fala assim, ó, as portas da minha casa estão abertas para vocês. Nós fomos visitar um casal a semana passada, e eu na segunda-feira mandei uma mensagem depois, né, agradecendo, não conhecíamos, nunca tínhamos visto, mas mandei uma mensagem agradecendo, né, falei, olha, nos perdoa por alguma coisa, saímos correndo, estava atrasado para ir para o culto e coisa e tal. Ela falou assim para mim, as portas da minha casa, elas estão escancaradas para vocês, quando quiserem, pode voltar. Irmãos, nós precisamos entender isso, queridos, termos em comum, nos preocuparmos com os outros, cuidarmos dos outros, amarmos os outros, protegermos os outros, não deixar que os outros falem mal. Estão falando mal de um irmão seu, proteja-o, guarde ele. Não quero, não aceito, não, você está falando mal de um irmão nosso. Infelizmente existe isso, irmãos. Quantas vezes, sabe, queridos, às vezes nós escutamos isso, e às vezes a gente fica envergonhado até de falar. A gente fica envergonhado de falar, porque a gente tem medo de falar e a pessoa achar ruim. Mas às vezes, por exemplo, você ali, ó, no final, ali naquela porta de vidro ali, ó. Nossa, o louvor hoje só pela misericórdia do Senhor, né? Pois é, pega a viola, sobe aqui, pega o microfone e vem cantar louvor aqui para você ver se é tão simples assim. Faz um teste um dia desses. Pergunta para os que estão começando a pregar aqui agora, como a Rose falou aqui agora há pouco, você está sentado aí, é uma delícia, querido, mas pega o microfone na mão e sobe aqui no altar para você ver se o peso do altar não vem nos seus ombros. Aí é muito fácil você virar e falar assim, nossa, mas o louvorzinho hoje, ó, meia boca, hein, não deu nem para chegar no teto da igreja. Venha louvar. Porque talvez você não chegou aqui na hora e você não viu quantos eles estavam se arrebentando aqui, se esforçando para entregar o melhor louvor para Deus. Eu louvo a vida deles porque eles estavam aqui e eu estava junto com eles. Eles são minha família. E eu deveria protegê-los e não julgá-los. Eu os amo. Eles são importantes para mim. E se eles não estivessem aqui fazendo isso, não haveria quem fizesse. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas, querido. Se nós queremos ser uma igreja forte, essa característica precisa estar em nós. Nós deveríamos louvar a Deus e dizer, olha, glória a Deus pela vida desses
o Arnaldo, por exemplo. O Arnaldo nunca quis cantar no louvor, querido. Você sabia disso? Ele nunca quis. Foi nós que fomos empurrando o Arnaldo. Quando ele viu, ele já estava no louvor. Mas ele nunca chegou para nós e disse assim para nós: eu quero cantar no ministério de louvor, coloquem eu aí no ministério de louvor. Não, foi nós que empurramos ele para cima do altar, porque nós precisávamos de gente para nos ajudar. Sabe, irmãos, nós precisamos rever esses conceitos nossos. Nós precisamos valorizar a nossa família em Cristo, que é essa que você tem. Cada um com os seus defeitos, com as suas qualidades, e está tudo certo. Está tudo certo. Amém? Na quinta-feira lá em Votorantim, Silvano e a Rosa ensaiaram. Tudo certo. Silvano partiu. Silvano não partiu. Ele pegou o violão, eu falei, agora ele partiu. E as meninas já estão ligeiras com o Silvano, né? Então vamos esperar ele partir e nós vamos atrás dele. E ele foi, rau! E está tudo certo, irmãos. Louvamos e adoramos ao Senhor naquele lugar. E eu glorificava a Deus pela vida deles, porque se eles não estivessem fazendo o que eles estão fazendo, nós estaríamos colocando o som na caixa de som. Irmãos, nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos rever. Ter em comum é isso, amém? Sabe quando Deus vai acrescentar vidas nesse lugar? Quando uma pessoa entrar por aquela porta e ela dizer: não sei o que tem nesse lugar, mas eu quero estar nesse lugar. Não encontrei uma explicação, mas eu quero estar no meio dessas pessoas, porque essas pessoas, elas exalam Jesus Cristo. Mais um ponto, aleluia. Louvor. Uma igreja forte, ela precisa do louvor, amém? Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Veja, queridos, o louvor também é uma arma que Deus nos deu de guerra. O louvor, Deus habita em meio aos louvores. Aonde há louvor, Deus está presente. Davi, quando ele tocava a harpa, os demônios saíam de Saul. Então o louvor, ele atrai a presença de Deus e ele expulsa todo o mal daquele ambiente. Agora, queridos irmãos, isso é muito importante que eu e você entendamos. O louvor tem que partir de mim e de você. O louvor tem que sair, tem que fluir de mim e de você, não do ministério de louvor. O ministério de louvor, ele só tem uma função aqui, queridos: facilitar a minha e a sua vida para louvar a Deus. O culto aqui, no sábado à noite ou na quarta-feira à noite, ele só é o resultado da semana que eu tenho em casa louvando a Deus. Eu vou naquela igreja, pelo amor de Jesus Cristo, os caras colocam umas músicas lá que eu nunca ouvi na minha vida. Tudo bem, se for eu que escolher, até concordo com você, queridão, porque realmente tem umas músicas aí que eu escolho que é barra pesada, é só dos 70 para trás, mas tá certo. Agora, hoje, as músicas que estão sendo colocadas aqui, são tudo músicas atuais, mas eu nunca ouvi, pastor. Talvez porque você não esteja ouvindo louvor, querido. Na música sertaneja, não vai ter essas canções. Nos pagode também não. Nos funk também não, querido. Não tem, entendeu? Isso é louvor, isso é adoração. Ah, entendi, pastor, eu achei que estava tocando lá nos pagode. Não, no pagode não toca, nem no sertanejão, não tem. Você vai precisar mudar o seu hábito e começar a ouvir louvor. Talvez seja por isso que você não consegue se conectar com Deus na hora do louvor. Meu irmão, o louvor tinha que pegar fogo nessa igreja, querido. A hora que os ministros de louvor começam a louvar aqui, o negócio tinha que virar no giraia aqui dentro dessa igreja. Neguinho orando para tudo quanto é lado e adorando para tudo quanto é lado. E eu queria ver parar o ministério de louvor aqui, ó. Não precisa parar, não para não, vamos louvar.
Irmão, você não faz ideia. O dedinho do irmãozinho ali da luva ia trincar. Mas a gente é todo cheio dos protocolos e coisa e tal. Não, só 3, só 2, né? Por que não acontece, meu irmão? Porque eu e você impedimos. E eu quero desafiar você, louve a Deus na sua casa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Esses homens estavam presos, e eles começaram a cantar louvores a Deus. E o que aconteceu na prisão, querido? Estourou tudo, todo mundo foi liberto, meu irmão. As cadeias quebraram, as correntes quebraram. Você talvez esteja preso, a sua casa esteja aprisionada, a sua família está aprisionada. Se você não começar a cantar louvor dentro da sua casa, essas cadeias não vão quebrar, essas correntes não vão romper, você não vai se libertar, o seu casamento não vai se libertar. Tem que haver louvor na sua casa, meu irmão. Tem que haver louvor na sua casa. Como é bom louvarmos a Deus. Esses dias atrás eu mandei uma mensagem para o Vitor, eu falei para ele: rapaz, cara, pensa num cara que está com a vontade de tocar um violão e cantar um louvor, para ver se ele pegava, entendeu? Ele falou: sobe aí, cara, coisa e tal, mas não dava, né? Aquele dia não dava. Atrapalhou, hoje atrapalhou, amém. Irmãos, pensa num negócio maravilhoso. Eu arranco o sangue do dedo desse cara, eu passo 3 dias com ele cantando sem parar. Como é bom louvarmos a Deus. Tem que haver louvor na sua casa, meu irmão. Grite bem alto, adore bem alto, para que o seu vizinho saiba que ali mora um crente, um adorador. Grite bem alto para as trevas saírem da sua casa, para os demônios não aguentarem estar perto. Há dias atrás eu fui orar por uma endemoniada. Irmãos, isso é lindo. Eu coloquei minha mão no ombro dela. E eu comecei a orar. Senhor, Tu és tão bom, Pai. E o Teu amor é tão maravilhoso, Deus. Senhor, o Teu sangue vertido naquela cruz. Presta atenção, eu estava orando por uma endemoniada. Seu sangue vertido naquela cruz, Deus. Ele nos sarou, Ele nos curou, Ele nos limpou. E eu orando assim, irmãos, na hora ela fez assim com a mão para cima. Para! Essa barulheira na minha mente. Pode sair, pode ir embora, sai agora. Sai. Nós não precisamos dar pontapé, virar de ponta cabeça, sacoalhar. Não precisa nada. Irmãos, escute o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos atrair a presença de Deus. E o louvor é isso. Minha esposa hoje é uma levita, uma passarinha do Senhor, aleluia. E hoje ela está lá em casa. Ei, irmãos, eu vou falar para você, quando é a semana dela no louvor, cara do céu, Pai eterno, e canta e louva, e canta e louva. Você fala: santo Deus, não tem espaço para eu cantar uma música nessa casa. E aí eu já sei que vai cantar 3 meses para frente, porque a playlist já está montada. Aí eu não sei se eu tenho vontade de pegar o Vitor, eu não sei mais nada, está entendendo, irmão? Mas uma coisa eu sei, o louvor está rolando lá dentro de casa, aleluia. E canta, e adora, e aí vem, eu já estou esperando. O que você acha dessa? Eu acho que essa daqui não vai dar, hein? Então vai para outra, e glória a Deus. E essa aqui, que você acha? Essa aqui, eu acho que essa daqui dá. Vamos embora, e vai. Irmãos, como é gostoso isso, queridos. Como é gostoso, às vezes, ver o Isaac tomando banho no banheiro e cantando um louvor. Você olha e fala: está cantarolando lá para Deus lá, não sabe nem o que está cantando ainda, mas está cantando. O que tipo de canção acontece lá na sua casa? Que tipo de música você ouve lá? O que rola lá dentro? E a última coisa, para acabar, que eu diria que é o mais importante de tudo: a unção. Diga unção. Olha Atos 2,43. Todos estavam cheios de temor. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, que eu vou encerrar aqui. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido, a unção de Deus, ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida com um propósito: tocar em pessoas aqui na terra. A unção de Deus, ela não vem sobre a vida de uma pessoa
para promover uma pessoa. A unção de Deus não vem sobre a vida de uma pessoa para promover um ministério. A unção de Deus vem sobre a vida de uma pessoa para tocar em outras pessoas. É só para isso que serve a unção de Deus. O problema muitas vezes é que a unção de Deus não vem sobre nós, porque a unção, querido, ela é resultado de todos os frutos que eu acabei de falar para você daqui para trás. Quando eu me torno alguém perseverante, quando eu estou debaixo da cobertura de uma igreja, da doutrina de uma igreja, quando eu sou alguém que eu tenho comunhão com as pessoas, quando eu sou alguém que sou um adorador de Deus, a unção ela é espontânea na minha e na sua vida. Você não precisa se esforçar pedindo a Deus unção, porque ela já está sobre a sua vida. Você não precisa pedir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu preciso me preparar para orar pela cura. Não, você já tem a unção de cura sobre a sua vida. Vá e ministre. Mas para isso você precisa ser uma igreja forte. E para ser uma igreja forte, você precisa desses pilares que eu acabei de falar aqui agora. Pare de desistir. Persevere. Leia a Bíblia. Ore. Lute pelas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Não desista. Se você começou alguma coisa, continue. Esteja debaixo da cobertura de uma igreja, da doutrina de uma igreja, de um pastor. Esteja debaixo da visão. Se você, ainda que você não concorde, se você não concorda, meu conselho nessa noite para você é: procure uma outra igreja, mas esteja debaixo de uma doutrina. Não seja alguém que está andando solto aí fora, porque a Bíblia diz que quando o povo no deserto saía debaixo da nuvem, o exército inimigo vinha e destruía eles. Então a nuvem, além de servir de proteção do sol, ela servia de proteção contra o inimigo. Então é muito importante você entender isso, a cobertura espiritual. O que é que o seu pastor, como ele enxerga isso, como a igreja vê isso? Eu estou dentro dessa doutrina? Não estou, então isso tem que mudar na minha vida. A unção, queridos, a unção de Deus é o que tem faltado sobre o povo de Deus aqui na terra. É o que tem faltado, irmãos. E sabe por que tem faltado? Porque infelizmente os pilares não estão acontecendo na minha e na sua vida. Tem faltado oração, tem faltado jejum, tem faltado palavra, tem faltado perseverança. Você sabe por que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas naquele cenáculo? Porque eles perseveravam em oração. Você sabe quando o seu marido vai mudar, sua esposa vai mudar, você sabe quando o seu emprego vai mudar? Quando você perseverar em oração. E não importa quanto tempo, só persevere. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei hoje como você se encontra. Eu não sei hoje como está a sua vida. Eu não sei hoje se você tem força o suficiente para suportar um ataque do teu adversário. Mas uma coisa eu sei. Você nessa noite recebeu orientação de Deus para mudar isso na sua vida. Agora é sair daqui e colocar isso em prática. Agora é sair daqui e fazer isso virar uma realidade na sua vida. Esse é o seu desafio. Esse é o meu desafio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Senhor, eu sei, Pai,
que nós estamos longe de vivermos o que o Senhor quer que nós possamos viver nesse lugar. Mas eu intercedo, Pai, em nome de Jesus, para que nesta noite o Senhor gere fé no meu coração e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Para que nós possamos voltar para nossa casa, Pai, e fazermos as escolhas certas, Pai. Para que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor está falando conosco, está nos pedindo. Fé para perseverarmos diante dos desafios. A comunhão, a ter coisas em comum com os irmãos, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda como igreja a proteger um ao outro, a cuidar um do outro, a fortalecer um ao outro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas Tuas mãos. E eu peço ao Senhor que continue falando ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas. Continue os convencendo, Deus. Continue revelando a eles, Pai, coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser retiradas ou adicionadas na vida de cada um deles, Pai. Te agradeço mais uma vez pela Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.